Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Namaro Gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos, continuamos aqui falando sobre a formação do Brasil, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, a mão de obra utilizada no período em que o Brasil era colônia de Portugal e um pouquinho do período em que o Brasil era império. Firmeza? Que o Brasil não era mais de Portugal, mas tinha como governo uma monarquia, um império, na verdade, um rei mandando aqui. Firmeza? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da mão de obra e principalmente sobre a mão de obra utilizada na maior parte do tempo, a mão de obra escrava. Beleza? Tudo bem? Enquanto isso, por favor, dá uma olhadinha lá, põe seu nome, seu sobrenome e a sua turma nos comentários do grupo do Facebook desse vídeo, ô mané. Não é para colocar lá no YouTube, ó. Então é no Facebook, firmão? Então é nós que tá. Hoje eu vou tentar ser mais rápido e qualquer dúvida é só perguntar depois, hein? Tô aqui esperando, sempre depois dos vídeos, no horário eu fico aqui esperando algum tipo de pergunta, beleza? Mas é sobre o conteúdo, hein? Vai ficar perguntando do Campeonato Brasileiro, quem que eu coloquei no Cartola, até porque eu não tenho Cartola. Firmeza? Então é nós que tá. Então, senhoras e senhores, bora lá? Se liga, pau no gato. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mão de obra do Brasil colonial e um pouquinho do Brasil Império, certo? Lembrando, Brasil colonial é o período em que o Brasil era governado por Portugal. E o Brasil Império é o período em que o Brasil foi governado por reis. Tivemos dois reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II. É nóis. Então, seguinte, durante esse período todo, de 1500 até mais ou menos 1889, 1500 até 1889 são 389 anos. O Brasil teve 4 ciclos econômicos maiores, beleza? Como assim ciclos econômicos? O Brasil teve 4 tipos de produtos que foram bastante explorados aqui. O primeiro a gente já sabe, que é o que vai dar nome ao nosso país, o pau-brasil. A madeira que era retirada para fazer móveis ou então para fazer, principalmente também, né, para fazer a tinta. O miolo da madeira era moído, como se fosse uma cana lá do caldo de cana, e daquela moagem saía um caldo bem grosso, avermelhado, certo? Cor de brasa, um vermelho meio laranja, que era usado para atingir os tecidos. Por isso, essa árvore se chamava pau-brasil, quer dizer, a árvore com cor de brasa, beleza? Essa árvore vai dar o nome ao país, não é o contrário, não é o país que dá nome à árvore, beleza? Os portugueses já conheciam essa árvore de antes. Bom, o primeiro ciclo econômico, então, é o ciclo do pau-brasil. Depois a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar, que era produzida aqui no litoral brasileiro para ser vendida lá na Europa, pelos holandeses, que a gente já conversou isso também. Depois nós temos o ciclo da mineração, que a gente vai ver ainda, calma, fica suave, não precisa acelerar, certo? Os minérios, que é ouro, prata, bronze, diamante e por aí vai. E o período do café. O café ele vai chegar no meio do século XIX, mais ou menos por volta de 1850, ele começa a ser produzido de forma bem grande aqui no Brasil, beleza? Principalmente no Sudeste. Então, os 4 ciclos. Pau-brasil, nessa ordem aqui, hein? Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Tá bom? Moleza. Vai ter que gravar essa ordem? Não. Fique tranquilo. Então vamos lá. A questão é, durante esses 4 ciclos econômicos, esses 4 tipos de coisas que foram produzidas aqui no Brasil durante 389 anos, a gente tem uma mão de obra, né, irmão? Precisa de trabalhador. Você acha que os portugueses iam meter as quadradas, pegar na enxada e fazer o barato? Vai nada, os caras são mal forgados, tio. Ou eram, desculpa. Os caras eram mal forgados, beleza? Bom, qual vai ser a mão de obra utilizada? Na retirada do pau-brasil, os indígenas. Só que os indígenas não eram escravizados. Eles recebiam algo em troca. Então havia uma troca, um comércio, um escambo. Os indígenas entregavam as árvores cortadas e limpas, né? Sem galho, sem nada, e recebiam pequenos objetos em troca. Beleza? Só que os indígenas começam a, depois de um tempo, falar: ô, espelhinho já deu, hein? Anzol já deu, quero mais coisa.
e aí alguns indígenas começam a não mais retirar a árvore, certo? E aí eles começam a fugir, vazar, ou então, desculpa, ou então eles começam a tentar expulsar os portugueses daqui, que não conseguem porque a diferença de organização dos portugueses era muito grande, eles tinham armas mais letais, a doença também matou muito indígena. Tá. A partir da cana-de-açúcar, o indígena começa a ser escravizado, certo? No primeiro momento, o índio vai ser usado na produção de açúcar no Brasil, beleza? Então, o indígena ele começa a produção de cana-de-açúcar, mas os portugueses trocam, no meio dessa historinha aí, eles trocam a mão de obra. Por quê? Primeiro porque eles já sabiam que os africanos, ou uma parte dos africanos que já eram escravos, sabiam produzir o açúcar. Então, os trabalhadores africanos escravizados, eles já tinham conhecimento da produção do açúcar a partir da cana, os indígenas não. Segundo, os indígenas também resistiam demais, eles conheciam a terra, eles sabiam fugir melhor, a gente já falou sobre isso, beleza? Os indígenas também não resistiam muito às doenças, ao contrário dos africanos, que já tinham contato com os europeus há muito tempo, então eles já tinham anticorpos para as doenças que os europeus levavam para eles. Os indígenas não. Os indígenas estavam perdidos e, com isso, eles morriam com uma gripezinha que a gente pega aí todo ano. Você fica resfriado, sei lá. Um resfriado matava uma tribo inteira, irmão. Tá bom? Além disso, também, os portugueses perceberam que pegar escravo na África e revender aqui no Brasil, na América, dava uma grana cabulosa. Então, virou um mercado muito interessante. Tudo bem? Com isso, a mão de obra indígena muda para a mão de obra africana, mas lembrando, na cana-de-açúcar, sempre escrava. Mas, uma parte dos trabalhadores, que a gente também conversou isso na aula passada, era livre, mas eram os trabalhadores que davam a qualidade para os produtos. Então, alguns tipos de trabalhadores que eram mais valorizados não eram escravos, eram trabalhadores livres e assalariados, beleza? Tá lá, eu falei isso na aula passada. Aí aparece a mineração. Na mineração também, mão de obra escrava, africana, o indígena quase não vai ser usado, e também vamos ter um maior número de trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres vão fazer diversos serviços, inclusive nas minas, onde era retirado o ouro, a prata, o diamante, beleza? Então, na mineração, o número de escravos permanece, a mão de obra é quase toda de escravos, mas nós temos outros trabalhadores aparecendo. A gente vai conversar sobre isso no comecinho do ano que vem, firmeza? Bom, depois que a mineração cai um pouquinho, que o ouro já não vai ser achado da mesma forma, um novo produto vai ser implantado no Brasil, que é o café. E aí o café também vai usar mão de obra escrava, beleza? E aí sim escrava, o barato era tenso, tá bom? E o café, durante todo o seu período de produção no Brasil colonial, no Brasil imperial, a mão de obra escrava. Bom? E tem um outro trabalhador, uma outra mão de obra que ficou durante todo esse tempo, desde o pau-brasil até o café sendo utilizada, que é quem? Os animais de tração, beleza? Os bovinos, bois e vacas, né, mais bois, e as mulas, certo? Os muares, as mulas. E eu não estou falando da sua vizinha aí que fica embaçando. A mulinha mesmo, bonitinha. Mulinha, você tá ligado, né? A cruza entre o asno e a égua, ou a asna e o cavalo, beleza? A mulinha é um animal híbrido, quer dizer, ele não reproduz. Se um asno cruzar com uma égua, nasce uma mulinha, ou uma mula macho. Mas esses animais, a mula, por exemplo, ela não reproduz. Ela, por uma questão genética, que vocês vão estudar no ensino médio, vocês vão perceber que a mula é um animal híbrido que não tem filhos, beleza? Não adianta cruzar,
É muito raro o caso de mulas que podem ter filhos. Bom, esses animais também vão ser muito usados, principalmente as mulas e os bovinos, beleza? E eles são usados em tudo. Eles são usados na tração, quer dizer, eles vão movimentar engenhos, eles vão ser usados no transporte, para o comércio, beleza? Eles vão ser usados também no vestuário, o couro desses animais vai ser usado o tempo todo. Ele vai ser usado no artesanato, ossos, chifres, dentes, crânios, cascos serão usados para fazer peças e também, por último, na alimentação, principalmente os bovinos. Então, um boi era utilizado durante toda a vida dele em tração, em levando mercadoria, em movimentando engenho, mas quando ficava velho e morria, a carne dele era utilizada, o couro era utilizado, os ossos eram utilizados, o chifre era utilizado. Então era um animal que era aproveitado integralmente, totalmente, beleza? O carro de boi, por exemplo, é um símbolo aqui de várias cidades do Vale do Paraíba. Se você for para Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Aparecida, Areias, Queluz, São José do Barreiro, Bananal, um monte de cidade aqui do Vale do Paraíba, Taubaté, você vai ter sempre na história dessas cidades o carro de boi presente, beleza? Bom, é claro, né, que como a gente teve muito escravizado aqui no Brasil, essa cultura africana, ela vai ser muito importante para a formação da nossa cultura, beleza? A nossa realidade, ela teve muito do conhecimento que os africanos trouxeram lá das suas tribos. Não tem como fugir disso. Você fala, professor, mas eu sou loiro do olho verde. Mas você vive numa sociedade que foi influenciada pela cultura africana. E ó, mesmo sendo olhinho do olho verde aqui no Brasil, eu arriscaria que você tem alguma descendência em algum momento da sua vida africana, asiática. Aqui no Brasil, todo mundo passa ou pela senzala dos escravos ou pela oca dos indígenas, beleza? Bom, então, como nós tivemos durante muito tempo a maior parte da sociedade de escravos africanos, eles têm uma importância enorme na nossa cultura. E é bom perceber que mesmo eles tendo uma importância enorme na nossa cultura, na hora que acabou a escravidão, eles passaram a ser pessoas indesejadas na sociedade brasileira. Em alguns locais são até hoje, tá bom? Bom, aí você pode falar, mas a escravidão começou aqui no Brasil? Claro que não, irmão. Pelo amor de Deus. A gente falou, por exemplo, no ano passado de Mesopotâmia, Egito, Grécia, hebreus, persas, fenícios, romanos, gregos, e todos esses povos tinham escravidão, certo? Roma, por exemplo, vocês viram um filme, Sétimo Ano, né? Então vocês viram um filme comigo no final do ano passado, parte dele, né, o Gladiador, onde mostra a vida de um escravo que era usado para entreter as pessoas, para divertir, matando ou morrendo, beleza? A escravidão, então, faz parte da sociedade humana desde sempre, inclusive na África, certo? Só que era uma escravidão um pouquinho diferente do que vai ocorrer aqui no Brasil, certo? Na África, por exemplo, as tribos que brigavam, se escravizavam, ou as pessoas que eram escravizadas na África, elas só podiam ser escravizadas por 4 motivos. E vamos lembrar uma coisa, a África não formava um país, a África é um continente, até hoje, com diversos países. E naquela época, por volta do século XIV, XV, XVI, era um continente com centenas de tribos, milhares de tribos, em que essas tribos às vezes eram rivais. Então, meus queridos, falar que os africanos eram todos iguais é mentira, é desconhecimento. Os africanos não eram todos iguais, eram tribos bem diferentes, com culturas diferentes. Tudo bem? Tinha tribo que fazia comércio, tinha tribo que era amiga da outra, tinha tribo que era parceira, mas cada tribo tinha sua própria localidade, sua própria cultura, e algumas tribos não eram tão amigas, inclusive disputavam água, território, solo fértil, como ocorria também na Europa. Falar que os africanos viviam em guerra porque eles eram atrasados, na Europa sempre ocorreu isso, aqui na América também. Os indígenas também brigavam, beleza? Bom, na África a escravidão ocorria por 4 motivos. Primeiro, guerras por terra fértil ou por poder, beleza? Então as pessoas guerreavam e aí
os dois exércitos brigavam ali, os dois combatentes brigavam, e quem fosse capturado vivo se tornava escravo. Você podia se tornar um escravo quando você estava passando fome, e aí você se oferecia para uma outra pessoa ou para um outro povo, falando o seguinte: eu trabalho para você de graça, eu só quero comer, beleza? Então você virava um escravo durante um período, porque era uma forma de você se manter vivo. Porque, por que a pessoa ia se escravizar? Porque vai que na região onde a minha tribo, lá na África, vivia, vamos dizer assim, teve um período de seca, eu plantei e não deu nada. E aí uma tribo mais distante teve uma boa colheita, tem um solo fértil. Então eu vou lá, me escravizo para eu poder comer. E aí depois que a seca passar e eu for liberado, eu volto para minha terra e tento recomeçar minha vida. Beleza? Havia também escravidão por punição judicial. Então, se, por exemplo, alguém cometesse um crime, a punição podia ser o quê? Ele passar um tempo escravizado. Um tempo. Não havia escravidão na África para sempre. Até havia, mas era caso raro. E também quando você se colocava como garantia. Então você pegava um empréstimo, você pegava alguma coisa de alguém, e aí você falava, se eu não te pagar, você pode me fazer seu escravo. E isso acontecia. Só que, qual que era a característica? Primeiro, apesar de ter esse monte de tipo de escravidão, você podia ser escravizado de 4 formas, a escravidão era pouca, não era uma coisa como ocorreu aqui no Brasil, onde a gente tem um momento onde a maioria da população é de escravos. É um absurdo isso. Então a escravidão, os escravos eram minorias nas tribos africanas, beleza? Outra coisa, você podia se tornar livre depois de um tempo. Então havia possibilidade de liberdade. Aqui no Brasil era muito raro, muito difícil. Tá bom? Os seus filhos não seriam escravizados. Provavelmente, se você tivesse um filho e você era um escravo, o seu filho não teria o mesmo destino. Aqui no Brasil não, filho de escravo era escravo, acabou. Bagulho pesado. E, se por acaso um escravo lá na África, antes dos europeus chegarem, se apaixonasse por uma senhora e a senhora se apaixonasse por ele, mas ela não fosse escrava, havia sim a possibilidade de eles se casarem, beleza? Então você podia se casar com pessoas que não eram escravas e você também podia conseguir a liberdade e crescer dentro de uma sociedade. Você tinha a possibilidade que a gente chama de ascensão social. Agora, quando os portugueses chegam na África, os europeus chegam na África, eles vão se aproveitar disso e vão estimular as guerras entre as tribos para que as tribos capturem umas às outras, beleza? Com isso eles vão armar os grupos que são seus parceiros, então os portugueses vão trocar escravos por armas, e assim os grupos que eram parceiros comerciais dos portugueses vão conseguir capturar mais tribos ainda, beleza? Tudo bem? Com os europeus, os que eram escravizados não conseguiam mais ter possibilidade de liberdade, muito menos casar com quem não era escravo, e as guerras que ocorriam antes por terra ou poder deixam de existir e passam a ser guerras para escravizar o outro. Então, antes dos europeus chegarem na África e começar esse período de escravidão, as guerras ocorriam sim, tinha escravos sim, só que as pessoas não guerreavam para conseguir escravos, não. Agora, com a chegada dos europeus, muda. A guerra ela não vai ocorrer mais só pela terra, mas principalmente uma tribo vai sair na mão com a outra para conseguir escravos e trocar com os europeus e enriquecer, beleza? É óbvio, meus queridos, que muitas tribos não vão aceitar isso de boa e o pau comia solto, certo? Guerras, fugas, às vezes até suicídios coletivos de tribos que não queriam ser escravizadas. E todo mundo se envolveu nisso. Europeus, tribos africanas, rapaziada lá da Ásia também, gente da América. Então havia um comércio entre esses 4 continentes. E é claro, muitas tribos desapareceram por causa disso. Essa é a mão de obra utilizada aqui, a mão de obra escrava. Meus senhores, vieram todos os tipos de povos da África, vieram.
Só que não foram todos os povos que passaram para o Brasil, que passaram pelo Brasil. Para o Brasil vieram escravos de determinadas regiões controladas pelos portugueses. Beleza? Tudo bem? Só que isso são cenas de um próximo capítulo. Quais são as regiões, quais são os tipos de tribos que vieram para cá e que formaram uma parte da nossa cultura. Beleza? O que a gente não pode esquecer. A escravidão na África existia sim, mas não era, como foi a escravidão após a chegada dos europeus, que tornou escravos mercadorias, tornou escravos objetos, beleza? Até então, o escravo ele não era uma coisa, e agora ele passa a ser uma coisinha, beleza? Tudo bem? Ok? Então tome cuidado, porque tem gente aí na internet falando, mas sempre existiu, de fato, mas não dessa forma, tudo bem? Senhoras e senhores, já falei demais, era só 17, acabou passando um pouquinho. Mas em 2 dias você consegue ver isso aí. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não por nada, vai levar na guarda da Marília. E mete uma máscara nessa carinha aí, rapaz. Tá sem máscara por quê, ô vacilão? Eu te vi na rua outro dia, hein? Se liga. Fui!